Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um encontro da disciplina de Arquitetura de Software de Ciência da Computação, do curso da UFCG. A gente traz pessoas que estão trabalhando com arquitetura de software na prática. Uma delas eu tenho o prazer de receber aqui, que é Carla Souza. Ela é gerente de Production Engineering no Facebook. Há um bom tempo já, né, Carla? Então, eu estou no Facebook vai fazer 5 anos. Atualmente eu sou gerente de engenharia de Production Engineering, que na verdade, quando você traduz para engenharia da produção, parece que é outro curso, né? Então, mas de engenharia da produção para a gente significa que eu sou engenheiro de software trabalhando em sistemas de produção. Então, é abreviado para Production Engineering. E eu recentemente virei gerente do time, mas desde o início eu trabalhei como apenas uma engenheira tentando melhorar o sistema. Bacana, cara. Assim, de novo, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui. Você é ex-aluna do curso de computação, né? Então, eu acho sempre muito válido trazer ex-alunos para falar como é que as coisas funcionam na prática, assim, e como a formação da UFCG acabou impactando nisso. Fica à vontade, Carla. Só lembrar um pouquinho do formato. Você tem alguns minutos para apresentar o teu case, né? E aí depois a gente bate um papo sobre essas decisões e sobre o papel do arquiteto, sobre a arquitetura de software no geral, tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre o meu time, o que a gente faz no Facebook. E o nome do meu time é chamado Async. E o nosso foco é trabalhar na computação assíncrona que acontece na empresa toda, no Facebook, mas também nos outros produtos, como WhatsApp, Instagram e tal. Então, todo dia eu uso Facebook, né? Eu posto foto do meu cachorro, esse é o meu cachorro. Eu vi que a missa da Páscoa foi feita online. Tem também vários protestos que estão acontecendo atualmente, e eu gosto de acompanhar essas pessoas estão bem, como é que elas estão nessa época de Covid, e também todo mundo trabalhando remoto, hoje em dia. Agora, imagina todo esse tráfego, por mais de 2,7 bilhões de pessoas, não só no Facebook, mas em todos os produtos do Facebook. É um bocado de tráfego que a gente tem que processar. E parte desse tráfego ele é executado de forma assíncrona. Por exemplo, você dá um like na foto do meu cachorro, e esse like vai me dar uma notificação no meu celular. Então, essa notificação que é executada depois da sua ação é executada de forma assíncrona pelo sistema que o meu time mantém. E todo esse tráfego que eu falei, a gente pode dividir ele em 3 partes. A gente tem o tráfego diário, a gente tem o tráfego de eventos grandes e também o tráfego que acontece por causa de alguns incidentes que acontecem no mundo. E falando sobre o tráfego diário, a curva de tráfego é mais ou menos assim. A gente tem horas do dia onde mais pessoas estão usando, porque tem mais pessoas acordadas no mundo, por causa da time zone, e também tem outros horários que menos pessoas estão usando, que tem menos tráfego vindo pelo sistema. E o de eventos grandes, imagina a Copa do Mundo. Quando o Brasil faz um gol ou quando acontece alguma explosão, como a da Beirut no início desse ano, existe um pico de tráfego que vem no sistema e que é short-lived, que é por um pouco tempo. E Incident Response é similar para os grandes eventos, porém a diferença é que os grandes eventos, a gente sabe quando vai acontecer, mas quando acontece uma explosão ou um trem que bateu, a gente não sabe, não tem como prever. Então, olhando para os 3 tipos de tráfego que a gente tem, para o tráfego diário, a gente precisa de mais servidores para servir aquele tráfego durante o pico, porém essa capacidade vai ser wasted, vai ser não utilizada no low peak. Para os eventos grandes, a gente tem esses spikes de tráfego que podem causar os serviços em não funcionar da forma esperada, porém, como a gente sabe quando vai acontecer e mais ou menos como foi que aconteceu o ano passado, a gente tem como prever mais ou menos qual será o pico de tráfego.
Já para responder alguns incidentes que acontecem como desastres naturais e tal, vai ter esses picos de tráfego, porém a gente não tem como prever quando ou o tamanho desse pico. Então, todo esse tráfego é servido num único sistema, que é multi-tenant, que é apenas um conjunto de servidores servindo todos esses tipos de tráfego ao mesmo tempo. E tem vários, dentro desses tráfegos, tem também vários tipos de uso, que depende do produto. Então, para resolver o problema, com o sistema sendo multi-tenant, a gente tem que implementar prioridades, optimizar capacity e regulamento. Para prioridade, qual trabalho, qual task pode ser executada primeiro, tem que ser executada primeiro. Para optimizar, como é que a gente garante que no pico baixo de tráfego, como é que a gente utiliza servidores de forma melhor? E para regular a capacidade, como é que a gente garante que um caso de uso não vai começar a usar toda a capacidade, todos os servidores que a gente tem ao mesmo tempo, ou caso tenha algum bug ou tenha algum problema no código. Então, essa é a arquitetura que era antigamente, olhando alguns anos atrás, a gente tinha os requisitos chegando no async, daí eram todos armazenados e os dispatchers iriam enviar esses casos de uso para todos os servidores. E o que acontece quando o sistema cresce, quando o volume cresce? O nosso primeiro... a intuição era, vamos apenas adicionar mais servidores, né? Quanto mais tráfego, mais servidores. E, na verdade, não ajuda, né? Começa que não vai escalar. Não, como é que a gente vai adicionar servidores se não tem espaço físico no data center e tal? E também causa mais desperdícios de servidores no low peak. E no final das contas não resolvia nenhum problema, apenas com o crescimento de novos casos de usos, a gente não resolvia os problemas iniciais, era apenas um band-aid, uma gambiarra. E o maior problema é que quando o sistema foi arquitetado no início, ele foi arquitetado para ser pequeno, para servir pouco tráfego, mas como o sistema começou a ser adotado por mais times na empresa, a quantidade de tráfego cresceu muito mais do que a gente esperava, e a primeira arquitetura não conseguia mais servir com resiliência o serviço. Então, hoje, a gente implementou algumas soluções para poder atacar aqueles 3 problemas. Então, a gente tem o conceito de tolerância de delay, a gente tem uma forma de optimizar a capacidade e a gente tem uma regulamentação de como essa capacidade pode ser utilizada. Então, falando sobre a tolerância, a gente sabe desde o início que nem todos os casos de uso são iguais. E a gente sabe que uns pode ser executado agora, outros podem esperar alguns minutos ou até algumas horas. Mas ainda a gente tinha que decidir qual é exatamente a tolerância que cada caso de uso pode ter. E para otimizar a capacidade, a gente implementou filas, time shifting e batching. Falando um pouquinho sobre as filas, como a gente tem diferentes casos de uso, por exemplo, a gente tem caso A, caso B, caso vários, milhares, tem milhares de casos de uso, X e tal. Para cada caso de uso, o engenheiro que implementou esse caso de uso, a pessoa pode ditar até quando esse código deve ser executado. E para cada caso de uso, sabendo dessa informação, a gente cria uma fila para cada um, que no final das contas são juntadas para uma fila única, que a gente pode ver aqui que nesse caso, o caso de uso X tem uma maior prioridade do que o caso de uso A ou B.
Então, dessa forma, a gente consegue ordenar quem pode ser executado primeiro. Para time shifting, que é bem interessante, porque como a gente tem picos de tráfego e picos de low tráfego, a gente tenta, pelo menos, saber que alguma execução que acontece durante o pico, a gente pode atrasar ela um pouco de forma que não fique, como a gente acho que tem escutado muito recentemente, de flatten the curve, para que a capacidade seja mais estável possível. E durante o low peak, a gente tenta pensar como é que a gente pode usar esses servidores que não estão trabalhando muito e conseguimos trabalhar com times onde a gente pode prever alguma computação que pode acontecer e depois servir. Então, falando sobre Predictive Computing, a gente coleciona alguns dados que tem sobre alguns eventos, por exemplo, faz algumas predições de quem gostaria de ir para o evento e tal, e a gente consegue executar na parte de low peak e servir os resultados quando é mais relevante para os usuários. Tem um caminhão aqui do lado. Desculpa o barulho. E quando a gente fala de deferred computing, que é para atrasar alguma parte dessa computação, a gente apenas pega esse pico que pode atrasar e diz, vamos executar isso daqui a algumas horas. E é assim que o gráfico fica no final das contas. Durante o pico de time, esse aqui é um gráfico de um caso de usuário, caso de uso, e a gente vê que durante a hora de pico de tráfego da empresa, a gente meio que, você pode esperar um pouquinho para executar, e depois a gente continua depois. E o batching é mais uma optimização que a gente fez, porque como a gente tem apenas um pool de servidores, e o código é bem grande, quando você olha para a parte interna do sistema em si, existem vários caches envolvidos em outros sistemas e tal, que se a gente faz um batch de um caso de uso, porém tem várias instâncias para ser executado desse caso de uso, se a gente roda eles ao mesmo tempo, a gente vai ter uma optimização da capacidade por causa da reutilização desse cache. E causa um overhead na infraestrutura para ser menor do que seria se a gente rodasse individualmente. E para capacidade, a regulamentação de capacidade, é essencial que, como é um sistema multi-tenant, a gente tem que proteger o sistema contra casos de usos que dão errado, né? Pode ser muito possível de que exista algum bug que é adicionado no código. E a gente requer que todos esses casos de uso sejam vizinhos uns dos outros de forma boa, senão causa todo o sistema cair. Porque tem esse conceito de que o nosso sistema é a nuvem do Facebook, porém, essa nuvem são os nossos servidores, e a gente tem que manter eles de forma saudáveis. Então, para parte dessa regulamentação, a gente adicionou cotas, onde a gente faz o tracking de quanto CPU foi utilizado, memória e tal, e também rate limiting, para saber quantas execuções cada caso de uso pode utilizar, pode realizar. Esperando ler aqui. E essa capacity policy pode ser bem complexa, porque quando voltando para os tipos diferentes de tráfego, quando vem um tráfego que a gente não consegue prever, é difícil distinguir se esse tráfego foi causado por um bug, foi causado por um ataque externo, ou foi causado por um incidente que aconteceu, como a explosão de Beirute. Então, o nosso sistema tem que ser capaz de prevenir que esse caso de uso que teve o pico de impactar os outros, mas ao mesmo tempo, porque é tão importante os casos de uso de incidents, response, a gente ainda precisa garantir que vai executar a tempo.
Então, é uma conversa longa que a gente tem com os donos desses casos de uso para entender qual é o objetivo desses. E, então, dar essa habilidade para os job owners de dizer, o nosso caso vai ter picos, então a gente tem que permitir esses picos que aconteçam. Então, com todas as soluções também que vem a evolução do sistema, também traz novos desafios. E os desafios que a gente tem atualmente é de como é que a gente pode oferecer processos para ter uma melhor contabilidade de quanto CPU ou memória e gerenciar, dar o poder para esses engenheiros e engenheiras de gerenciar esses números. E também, com a melhor a contabilidade, a gente consegue prever melhor qual será o tráfego do futuro, para que a gente continue a escalar o sistema e continue a identificar problemas de escalabilidade que podem vir com esse novo tráfego. E, ao mesmo tempo, com o sistema agora que é bem mais complexo do que inicialmente, a gente precisa ainda permitir que todos os desenvolvedores e desenvolvedoras ainda sejam produtivos em fazer o sistema deles. Não precisa de gastar tanto tempo aprendendo como o sistema funciona para poder começar a usar. Então, escalabilidade é bem legal, é um problema muito interessante de trabalhar e tem aprendizados e coisas inesperadas que vêm todo dia. Então, é um problema que eu espero que nunca pare. Obrigada. Bom, que bacana, cara. Eu fiquei assim. Esse último slide meio que resumiu o que eu estava imaginando, assim, o que eu estava pensando. É muito interessante, né, o trabalho de vocês assim no dia a dia, é exciting mesmo, assim, é bem. Inclusive, assim, desafios enormes, né? Porque aquele número lá do início também é algo que assusta, assim. Demais. Maior, sei lá, quantos bilhões? Era 2 ponto alguma coisa? 2,3, 2,7 bilhões de usuários únicos. É boa parte da população mundial, né? E assim, é óbvio que esses 2,7 não estão usando o sistema ao mesmo tempo, mas quando há um evento como a Copa do Mundo, o problema é enorme, né? Exato. E aí, assim, falando sobre... Assim, achei fantástica a apresentação, muito obrigado, Carla. Falando mais sobre, já detalhadamente sobre as questões de arquitetura, eu vi que, no caso de vocês, talvez em outros casos, claro, mas tem que ter um entendimento muito claro da carga, né, da distribuição das requisições ao longo do dia, né? E aí eu queria te perguntar, há estudos assim, internos para vocês entenderem isso e esses estudos vão sendo aprimorados? Vocês usam muito estatísticas nesse caso? Sim. Quando eu estava na graduação, eu pensei, nunca vou usar estatística no meu trabalho, e hoje em dia a gente usa, quase todo dia. Então, todos os sistemas internos que a gente tem monitoramento provê esses dados e provê uma forma fácil de usar estatística, ver se o crescimento do tráfego que aconteceu em uma época é significante estaticamente. Sim. E tem outros times que focam mais nessa predição de capacidade, que focam mais nessa predição de qual é o tráfego que vem e tal. Então, é uma colaboração que sempre acontece entre todos os times. Assim que a gente recebe a notificação de que, vai acontecer tal evento, ontem aconteceu o debate presidencial daqui dos Estados Unidos, e a gente tem que estar ciente de que esses eventos vão acontecer e focar em garantir que a nossa capacidade, os nossos sistemas vai ser capaz de suportar o tráfego que vem, né? Então, pois é, porque são conceitos, é exatamente por isso que eu os convido assim, para participar da disciplina, porque às vezes são conceitos que ficam muito abstratos quando a gente está discutindo numa aula ou numa apresentação qualquer e tal. E aí o pessoal realmente faz exatamente essa indagação que você fez. Assim, eu não vou usar isso aí nunca, ou será que eu vou usar isso algum dia?
no final das contas, você não usa exatamente aquela maneira de fazer a coisa, mas o conceito está lá, né? Entender distribuições de probabilidade, saber a partir de uma distribuição gerar uma carga fictícia, né, para você usar em testes e tal. Exatamente, e a gente tem, internamente, a gente tem sistemas que provê, por exemplo, testes AB, onde você tem que comparar os números de dois sistemas, mas como é que você vai saber que a diferença faz diferença? Então, você tem toda a estatística que usa, se como é? Eu esqueci a terminologia em português. Teste de hipótese, talvez? Tem tudo isso para saber se o sampling que você tem é de tamanho significativo e, cara, é toda a base. Embora eu não faça o cálculo em si, eu interajo com os resultados desses cálculos, que eu tenho que saber interpretar. Então, essa é a base que eu pensava, nunca vou usar isso. E isso é parte também do que eu sempre discuto, esse papel meio que, não mediador nesse caso, mas o papel de entender várias outras necessidades de outros parceiros, né? Por exemplo, você não precisa fazer o cálculo, mas você tem que entender aquela linguagem que ele está te trazendo, aquele gráfico e tal. Bem bacana. Exatamente. Ver na prática o que a gente discute no dia a dia de sala de aula. E aí, especialmente nessa escala que o Facebook tem a teoria dos números grandes, Big Number Theory, de que quando a gente consegue economizar 0,01% em CPU, em utilização do processador, nossa, é um ganho significativo para a empresa. Então, pois é. Pouco de muito, pouca porcentagem de um número muito grande, né? É muito. Carla, aí uma coisa que eu costumo também chamar a atenção para as discussões, e aí queria ouvir um pouco da tua experiência também, é essa coisa de a gente tomar uma decisão, a arquitetura é muito isso, né? Você toma uma decisão, obviamente, querendo resolver os requisitos não funcionais, querendo melhorar a infraestrutura e tal. Só que essa decisão, ela vem com os trade-offs envolvidos e vem também com... E esses trade-offs não só... Às vezes não é só de desempenho, por exemplo. Claro, você está querendo aumentar o desempenho, mas... por exemplo, esse modelo do desenvolvedor dizer o quanto o caso de uso dele vai custar, né? Assim, vocês foram para uma infraestrutura dessa maneira, só que aí essa decisão impactou agora nos desenvolvedores de outros times. Esses caras agora precisam dizer, não, eu vou precisar de tanto de CPU e tanto de memória. E aí, baseado nessa decisão, você agora tem um trade-off. Você, obviamente, espera que as pessoas sejam razoáveis, mas às vezes as pessoas não são razoáveis, né? Então, eu preciso do máximo possível de memória, o máximo possível de processamento e preciso para ontem. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês, entre aspas, aí, se defendem de decisões ruins do ponto de vista de quem está usando a infra? Cara, é uma boa pergunta. Tem gente que pede, a gente tem um processo de pedir mais capacidade, que agora, no início, era apenas nós que ia aprovar ou não, mas a gente começou a delegar. Por exemplo, se alguém do Instagram vem, eu preciso de 1 milhão de servidores. E a gente fica, cara, você vai ter que falar com alguém do Instagram para aprovar isso. Porque essas pessoas da mesma organização têm um contexto muito melhor do que realmente as pessoas precisam do que a gente. Então, e também por causa do número de casos e usos que a gente tem, a gente apenas não conseguia servir todos, responder essa pergunta. Então, a gente começou a delegar, e agora os nossos servidores não são nossos, na verdade. Cada um que tem a sua capacidade reservada, quem mantém, dizendo que esse número é dele. Se por algum motivo um time quer parar de usar eSync e usar outro sistema, beleza, eles podem ver quantos servidores estavam usando e levar os servidores com eles. Então, dando essa delegação da capacidade, ajudou as pessoas a pensar melhor antes de pedir, porque agora a conversa está do lado deles e não da gente. Ou seja, uma decisão que você tomou inicialmente pode provocar, tem um trade-off de provocar uma coisa ruim, das pessoas pedirem mais do que é preciso, ou pedir sem raciocinar, já que eu estou pedindo e existe a infraestrutura, quem vai lidar com o pedido é outra pessoa.
Aí vem outra decisão. Vocês falam, então, agora a gente reservar para você pedir ser a própria infra, ou da própria cota de vocês. Eu me lembro, assim, detalhadamente, mas você citou sobre cotas, né? Faz parte desse mecanismo também de assegurar que os pedidos sejam razoáveis, usar as cotas? Isso faz parte, porque a gente tem que limitar quanto CPU cada caso de uso pode usar no máximo, para que não cause impacto nos outros casos de uso que estão rodando, né? Então, a gente grava exatamente tudo que o caso de uso está usando, tá? E qual é a tendência, se estão usando mais, menos, se teve alguma regressão, se estão usando mais do que deveriam por causa de algum bug, alguma coisa assim. Então, a gente tem esses dados, onde ajuda a gente a fazer a decisão, e até os usuários em saber quanta capacidade, na verdade, eles precisam. Porque alguém pode pedir milhares de servidores, mas, na verdade, estão usando apenas 2. Entendeu? E talvez porque não tenha entendido o quanto de carga aquele caso de uso precisa, né? Aí, essa é uma dúvida minha que eu estou ainda. Essa pessoa que pede é a pessoa que desenvolve o caso de uso? Ele participa desse pedido? Então, aí é outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, a decisão de ir para esse modelo implica nas pessoas que desenvolvem também agora se preocupar com isso, né? É como se o requisito funcional fosse para a mão do desenvolvedor. Agora, ele tem que dizer quanto ele acha que quanto ele tolera de latência, ou quanto ele acha que vai precisar de CPU. Exatamente, porque apenas o desenvolvedor ou a desenvolvedora sabe qual o problema que estão resolvendo. Então, essa pessoa está na melhor posição de dizer quanto precisa, mas às vezes não sabem quanto precisa, porque pode ser difícil de prever e tal, mas a gente fazendo o rollout, habilitando esse caso de usar aos pouquinhos, vai dar uma ideia para a gente de quanta capacidade precisa, e aí as negociações começam. Pois é, mas não é uma habilidade que acredito que você saia sabendo, né, de uma formação. Você acaba tendo que desenvolver essa habilidade de tentar entender quanto de recurso o teu caso de uso vai usar. Normalmente são casos de uso que não são tão simples, aí é difícil realmente saber. Então, acho que vocês devem ter internamente treinamentos para as pessoas para mostrar, isso aqui normalmente custa assim, assado, ou executa esses testes de carga para entender e tal. A gente tem testes para saber quanto. A gente tem testes e tipo fórmulas para saber que a gente extrapola que se você rodando 10% do que vai rodar isso, então a gente pode prever que vai custar tanto. Então, ajuda nas decisões. Muito legal. Carla, quando você falou desse modelo, ainda batendo nessa tecla, eu achei super interessante, esse modelo do desenvolvedor, dizer aqui no caso de uso, eu acho que eu preciso de tanto para rodar. Não sei se uma relação forte com o que vocês estão fazendo. As funções, vocês usam esse modelo Lambda de execução? Tipo, o deploy só de uma função, precisando de tanto recurso e tal? Então, o meu sistema é basicamente o equivalente do Lambda para o Facebook. A gente não faz deploy de uma função isolada, porque a forma de como os repositórios de código do Facebook a gente não precisa. Mas, então, o código já está lá rodando, já está nos servidores, é apenas o que a gente faz é chamar essa função na hora certa. Sim. É basicamente um problema que a gente... E como a gente não tem vários clientes que a gente precisa isolar, né? Então, no Facebook a gente tem apenas um cliente, que é o Facebook. Então, o código já está todo lá deployed, mas a gente só precisa chamar aquela função com os argumentos que querem na hora certa. Esse é o desafio. Entendi. E para isso vocês estudam muito bem a carga, separam os picos, deixam aquela história toda que você contou, né? Deixa os momentos de picos com
com alta capacidade, né, para que vocês possam responder. Isso. Carla, assim, começando a finalizar o nosso papo aqui, eu ainda tenho algumas anotações que eu achei interessante quando você falou que eu também, assim, eu acho que é um aprendizado enorme quando você disse, olha, a solução simples era adicionar mais servidores, mas a solução simples nem sempre resolve o problema, né? Porque, primeiro que o dinheiro é finito, parece que não, mas, mas para algumas empresas, e mesmo assim, não é uma questão de máquina em si, porque elas ficam ociosas em algum momento, é uma questão de utilização das máquinas, né? Isso. Acho que vocês perceberam isso em algum momento, e não, a solução de comprar mais máquinas não resolve. E uma outra coisa que eu queria, na verdade, te perguntar nesse caso, porque eu não sei se você tem experiência com outra empresa, a gente está falando do Facebook, mas essa solução que vocês adotaram, ela é muito particular de uma empresa que não quer executar os seus serviços em outra empresa, né? Assim, a gente tem uma infraestrutura, porque o nosso negócio exige muita privacidade, exige, enfim, então eu tenho que rodar na minha infra. Eu não vou, por exemplo, comprar infra ou usar a nuvem de outra empresa. Você já teve a experiência do contrário, assim, não, a gente não tem grana para manter infra, a gente vai comprar em outro lugar, e você tem essa experiência? Essa é a pergunta, na verdade. Eu tenho um pouco, não muito, quando eu estava, antes do Facebook, eu trabalhava na Spotify, e eles estavam no processo de migrar de data center para a Cloud Computing, a Google Cloud Computing, a GCP. E eu sei que eu saí da empresa antes desse processo completar, e eu sei que foi um processo longo. E existe toda essa rearticulação de como a arquitetura muda, já que os servidores não são mais seus, né? Então, você vai ter que prover outras formas de algumas soluções que antes você tinha, agora vai ter que mudar. Então, era justamente isso, assim, porque se você tem a infra e tem que executar na sua infra, você toma essas decisões arquiteturais que vocês tomaram, de entender muito bem a carga, de facilitar a execução, enfim. E isso impacta no treinamento dos funcionários, dos desenvolvedores, impacta na empresa como um todo. Por isso eu falo que a decisão é transversal, né? Ela não impacta só no teu time, né? Ela impacta em todo mundo que vai executar coisas dentro do Facebook. E já você migrar para uma externa, já é uma nova gama de problemas. Você resolve alguns problemas internos, mas já existe uma nova outra gama de problemas para resolver, né? Exatamente. Joia, Carla, assim, a gente está encerrando o papo aqui, eu achei que foi super proveitoso. Você trouxe exemplos assim concretos para a turma de computação. Acho que é um vídeo também, inclusive, que serve para discussão de arquitetura de software no geral. Te agradeço muito, assim, foi brilhante a tua apresentação. Muito obrigado. Viu? Obrigada pelo convite, João. Tá bom, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou continuar convidando pessoas que trabalham na indústria e trabalham com arquitetura de software para a gente debater esses temas aqui. Até mais.